Oi, gente! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do sistema respiratório e essa semana a gente vai falar da anatomia da laringe. Meu nome é Ana Carolina Rangel, eu sou monitora do LMF2 e a minha orientadora é a professora Ana Caroline Costa. Começando aqui com a visão geral, eu queria só lembrar a vocês a posição anatômica. Então, como vocês sabem, a laringe ela vai ficar anterior à faringe e ela vai ter duas funções principais, que é a fonação da voz, ou seja, o som da voz, e também a proteção do sistema respiratório. Como vocês sabem, no ato da deglutição acontecem vários processos para poupar o sistema respiratório de que entre algum alimento. Então, tanto eu vou ter o abaixamento da epiglote, como eu vou ter o encurtamento das membranas que ficam entre as cartilagens formadoras da laringe. Eu vou ter, é como se a laringe subisse para meio que comprimir aquela abertura para não entrar alimentos naquela região. Então, ela vai participar muito dessa proteção das vias aéreas. Vamos começar falando pelo esqueleto cartilaginoso da laringe. Ela é formada por 9 cartilagens, que na verdade são 6. Só que 3 cartilagens são ímpares e 3 cartilagens são pares. Então, das 3 cartilagens ímpares, eu vou ter a cartilagem tireoide, que é essa que está sendo mostrada com o círculo roxo, e ela é a maior cartilagem. A cartilagem cricoide, que está sendo demonstrada pelo círculo verde, e ela não é tão grande quanto a tireoide, mas ela é muito importante porque ela é extremamente resistente. Ela é a única cartilagem que circunda de forma completa as vias aéreas. E eu tenho a cartilagem epiglote, que está circundada com laranja, que é essa que vocês podem ver. E eu ainda vou ter as 3 cartilagens pares, ou seja, eu vou ter de um lado e eu vou ter do outro lado. Então, essa com círculo vermelho vai ser a cartilagem aritenoide. Acima dela vai ter a cartilagem corniculada, que é essa que está circulada em azul. E nessa outra foto você pode ver a cartilagem cuneiforme, que ela não está aderida a outra cartilagem, ela está flutuando em uma membrana, que depois eu vou falar um pouco melhor para vocês. Começando pela cartilagem tireoide, como eu falei, ela vai ser a maior cartilagem formadora da laringe, e ela é formada por alguns acidentes. Então, ela é formada por 2 lâminas, que é o que está assinalado para vocês de azul, e essas lâminas elas vão se fundir anteriormente, formando a proeminência laríngea, que nada mais é que essa protusão que você pode até ver no seu dia a dia, que é justamente aquele conhecido pomo de Adão, que é bem mais visível nos homens. Por quê? Porque o ângulo entre as lâminas ele é menor, então a protusão ela fica mais evidente. Inclusive, isso também tem uma relação de por que os homens têm uma voz normalmente mais grave do que as mulheres. Ainda em relação às lâminas, eu vou ter essa incisura tireoide superior, que nada mais é do que esse buraquinho que fica acima da proeminência laríngea. E assim como eu vou ter uma incisura tireoide superior, eu vou ter uma incisura tireoide inferior, que aqui não está dando para ver muito bem na foto, mas é porque de fato ela é bem menor do que a superior. Falando um pouco da cartilagem cricoide. Primeiramente, costuma-se dizer que ela tem uma forma de anel de sinete. Para quem não sabe o que é um anel de sinete, eu coloquei aí a foto, que é um anel que ele tem uma parte maior e mais achatada e uma parte que ela é mais fina, mais semelhante a uma aliança, por exemplo. Então, esses vão ser exatamente os 2 acidentes da cartilagem cricoide. Anteriormente, é como se eu tivesse essa parte da aliança. Então, eu vou ter o arco da cartilagem cricoide. E, posteriormente, é como se eu tivesse essa parte maior do anel, que é a lâmina da cartilagem cricoide. Vamos falar um pouco agora da cartilagem epiglote. O principal de saber é a localização e o ponto de fixação. Então, ela vai estar localizada posteriormente à raiz da língua, e o ponto de fixação dela vai ser justamente no local daquela incisura superior da cartilagem tireoide. E ela vai se fixar por meio de um ligamento tireoepiglótico, que vocês não precisam se aprofundar muito nele, mas só para vocês saberem. Certo, vamos falar das outras 3 cartilagens, que são as que eu falei que são pares. Então, primeiramente, está sendo apontado por preto essa membrana quadrangular, que nada mais é que uma membrana que ela une a cartilagem epiglote até a cartilagem aritenoide. Ela vai ter, na sua porção superior da membrana, o chamado ligamento
área epiglótico, que nada mais é que a porção superior da membrana quadrangular. Por que eu estou falando dessa membrana? Porque a cartilagem cuneiforme, ela não vai estar ligada a nenhuma outra cartilagem. Ela vai estar como se fosse flutuando na membrana. Então, aí eu representei por verde para vocês, e é justamente a cartilagem cuneiforme. Essa é representada por azul, é a cartilagem aritenoide, que eu já tinha falado anteriormente, e essa é representada por roxo, ela é a cartilagem corniculada, e ela fica logo acima da cartilagem aritenoide. Uma coisa que eu queria ressaltar, gente, é porque assim, aqui tem as cartilagens, mas a partir do momento que ela fica revestida pela membrana, eu não estou vendo a cartilagem em si, certo? Eu estou vendo o formato da cartilagem. Por isso, quando eu tenho essa visão, eu vou chamar de tubérculo cuneiforme e tubérculo corniculado, que nada mais é do que uma projeção dessa cartilagem. Então, é só uma questão de nomenclatura. Se eu estiver vendo a cartilagem pura, por exemplo, a aritenoide, que não está coberta nessa imagem por nada, cartilagem aritenoide. Já a cartilagem corniculada e a cuneiforme, nessa figura, elas estão revestidas por membrana. Então, elas recebem o nome de tubérculo corniculado e tubérculo cuneiforme, porque eu não estou vendo a cartilagem propriamente dita, mas sim como se fosse a impressão que elas provocam na membrana. Gente, falando um pouco agora sobre a cavidade laríngea, eu quero primeiro ressaltar o ádito da laringe, que está sendo representado por essa foto que tem uma visão mais posterior, e o ádito nada mais é que essa grande abertura da laringe. Quando eu adentro o ádito, ou seja, a entrada, né, da laringe, eu vou ter 3 regiões. Eu vou ter o vestíbulo da laringe, que é essa região que está sendo representada de azul, que ela vai do ádito da laringe até a prega vestibular, que eu vou falar um pouco melhor para vocês depois, mas essa é assinalada pelo número 27. Eu vou ter a cavidade central, ou parte média da cavidade laríngea, que é essa representada por roxo, que ela vai da prega vestibular até a prega vocal, e a prega vocal está sendo representada pelo número 26, 28 e 29. E eu vou ter a cavidade infraglótica, que é essa representada por verde, que ela vai desde a prega vocal até a parte inferior da cartilagem cricoide, representada pelo número 30. Essa cavidade central, ou parte média da cavidade laríngea, ela também pode ser chamada de glote, e a gente vai falar um pouco dela depois. Falando um pouco das pregas vestibulares, das pregas vocais, vamos começar se situando. Então, essa cartilagem que está sendo circunvalada por vermelho é a cartilagem tireoide. Então, essa é a porção anterior. Essa prega que está sinalizada pelo número 27 é chamada de prega vestibular ou prega vocal falsa. Por que isso? Porque ela não tem uma função na fonação da voz, ela tem mais uma função de proteção das cordas vocais. Nós sabemos que as nossas cordas vocais elas são muito delicadas, então eu tenho essa prega justamente para fazer essa proteção. Esse espaço que eu até assinalei para vocês em verde, que fica entre as pregas vestibulares e as pregas vocais, é chamado de ventrículo da laringe. E é um recesso entre essas duas pregas. Ele também vai ter um componente chamado de sacúolo do ventrículo da laringe, que vocês não precisam saber muito bem, mas é interessante porque vai ter uma produção por glândulas mucosas para poder lubrificar e proteger as pregas vocais. Então, de roxo, eu vou ter as pregas vocais propriamente ditas ou pregas vocais verdadeiras. Essas sim vão participar da formação da voz, né, da produção da voz. E elas são formadas por duas coisas, que é o músculo vocal e o ligamento vocal. Se vocês observarem bem, na região das pregas vocais é como se tivesse um pouco mais avermelhado, que é para fazer essa demonstração do músculo. E esse tracinho que vocês veem em branco é a representação do ligamento vocal. E eles vão trabalhar para fazer a produção da voz. E isso que eu tenho assinalado de amarelo, como eu já falei, é a cavidade infraglótica. Enquanto num corte sagital eu tenho a visualização da glote, num corte axial eu posso ver a rima da glote, que é um espaço que vai ficar entre as cordas vocais. Nessa primeira imagem vocês conseguem ver essas cordas abertas e essas cordas fechadas. Esse espaço entre elas é chamado de rima da glote.
E eu também vou ter a rima do vestíbulo, que vai ser esse espaço que vai ficar entre as pregas vestibulares, que aqui eu não coloquei a foto para vocês. Aqui embaixo, só para matar aquela saudade da imuno, eu coloquei o famoso edema de glote, que vocês sabem que é muito comum nas reações de hipersensibilidade tipo 1. Nesses casos, eu posso ter uma total obliteração da rima da glote e eu vou afetar a respiração, não vou conseguir respirar. Em casos emergenciais, é feita uma cricotireoidotomia, que nada mais é do que eu tenho a cartilagem cricoide e acima a cartilagem tireoide. Entre eles, eu vou ter um ligamento chamado de cricotireoide. E aí eu vou fazer uma punção justamente naquele local com a agulha para poder ter um novo fluxo de ar e a pessoa voltar a respirar. Ou pode ser feita uma traqueostomia, que é uma perfuração direta da traqueia. Outras estruturas que eu queria ressaltar são as valéculas e os seios piriformes. Nessa primeira imagem, assinalado por esses círculos azuis, eu vou ter os seios piriformes, que são recessos que ajudam a proteção do sistema respiratório. Como assim? A epiglote nessa imagem ela está levantada. Como vocês sabem, quando ocorre a deglutição, a epiglote baixa e a laringe sobe para que tenha uma obliteração do sistema respiratório e não entre alimento ali. Então, esses seios piriformes são recessos para a passagem do alimento. Em vez do alimento passar para dentro do sistema, ele escorre para os lados por meio dos seios piriformes. Outra estrutura que ajuda nisso são as valéculas. Aqui nessa segunda imagem, vocês podem ver a valécula. Como eu falei, a posição da epiglote ela vai ficar posterior à raiz da língua. Então, eu vou ter uma prega que vai ligar a raiz da língua até a cartilagem epiglote, que é a prega glosso-epiglótica. Glosso de língua, epiglote, cartilagem epiglótica. Na lateral dessa prega vão ter as valéculas, que são esses espaços que, assim como os seus piriformes, são para proteger o sistema respiratório da entrada de alimentos. Então, quando o alimento passa, ele entra nas valéculas e escorre pelos seus piriformes para livrar o sistema respiratório. Agora que a gente falou um pouco da estrutura da laringe, vamos falar um pouco dos músculos. Eu vou ter dois grupos musculares, os músculos extrínsecos e os músculos intrínsecos da laringe. Os extrínsecos, eles vão movimentar a laringe como um todo. E eu vou ter dois grupos, os infraiódeos, que a gente até estudou no primeiro módulo, e eles vão abaixar a laringe. Vocês podem pensar, se eles estão embaixo do ióide infra, eles vão abaixar. E eu vou ter os supraiódeos, que vão elevar a laringe. Eu também vou ter os músculos intrínsecos, que eles vão mover os componentes formadores da laringe, então as cartilagens que estão dentro dela. E isso vai fazer com que eles produzam a voz e também façam a proteção do sistema respiratório. E uma coisa que eu queria que vocês já pensassem desde já era a inervação deles, que é bem tranquila. Então, eu ainda vou falar sobre eles, mas só para vocês já terem em mente. Quase todos os músculos intrínsecos da laringe, eles vão ser inervados pelo nervo laringo recorrente, que ele é um ramo direto do nervo vago. Então, aqui nessa imagem, eu até tentei para vocês. Esse nervo maior é o nervo vago e esse primeiro ramo dele é o laringo recorrente. O único músculo que não vai ser inervado pelo laringo recorrente é o músculo cricotireoide, que vai ser inervado pelo nervo laríngeo externo, que ele não é ramo do nervo vago. A inervação ela tem uma importância cirúrgica muito significativa. Então, vocês podem ver nessa imagem que o nervo laringo recorrente ele fica muito próximo à glândula tireoide. Então, em alguns casos de câncer de tireoide, que é necessário a retirada do órgão, tem um grande perigo de lesar esse nervo. E é uma preocupação que o cirurgião deve ter, porque como vocês estão vendo, quase todos os músculos intrínsecos da laringe são inervados pelo laringo recorrente. Então, se tiver uma lesão nesse nervo, a fala vai ficar extremamente prejudicada. Eu acho mais fácil a classificação desses músculos pela função deles, porque vocês também vão precisar saber disso. Então, eu vou ter os músculos adutores, eu vou ter os músculos abdutores, tensores e relaxadores. Lembrando que os músculos tensores, eles vão cursar com a elevação da voz e os relaxadores com abaixamento do volume da voz. Então, aqui nessa vista posterior, eu posso ver alguns músculos. Eu posso ver
o músculo aritenoide transverso, que é esse músculo que vai estar justamente acima da cartilagem aritenoide. E transverso porque as fibras elas estão mais horizontais. E eu vou ter também o músculo aritenoide oblíquo, que também está na cartilagem aritenoide, só que de forma oblíqua, ou seja, formando um X. Em roxo, eu vou ter esse músculo cricoaritenoide posterior, que ele vai da cartilagem cricoide até a cartilagem aritenoide, e ele está na porção mais posterior da laringe, por isso que ele recebe esse nome. Nessa imagem menor, eu quis ressaltar para vocês logo o músculo cricoaritenoide lateral, que é outro músculo adutor. Eu coloquei da mesma cor os músculos que têm a mesma função. Não dá para ver muito bem nessa corte dessa peça, por isso que eu coloquei essa outra imagem, mas esse é um músculo cricoaritenoide lateral. Que, gente, eu sei que são muitos músculos e pode parecer, a princípio, decoreba, mas se você pensar, tem uma função. Então, o nome deles vai estar relacionado com a localização deles. Então, o cricoaritenoide lateral, ele vai estar indo da cartilagem cricoide até a cartilagem aritenoide e ele vai estar mais lateralmente. Ou seja, tanto é que eu posso ver numa visão mais lateral, enquanto o posterior eu vejo numa visão mais posterior. Continuando, eu vou ter o músculo tensor, que vai ser o músculo cricotireoide, que é como eu falei. Pode parecer decoreba, mas ele está indo exatamente da cartilagem cricoide até a cartilagem tireoide. E ele é melhor visualizado nessa visão lateral da laringe, e ele está assinalado por verde. E o último músculo, que é outro músculo relaxador, que é um músculo relaxador, é o músculo tireoaritenoide, que ele está indo da cartilagem tireoide até a cartilagem aritenoide. E ele também é visto numa visão mais lateral. Então é isso, gente. Esse conteúdo de laringe, ele realmente é um pouco extenso, mas vocês podem olhar pelo muro e lá tá ótimo. Tem uma tabela com os músculos, com origem, seção. Se vocês tiverem uma dificuldade de visualizar, lá tem umas imagens bem legais. E vocês sabem que qualquer dúvida podem perguntar pra gente, nós estamos sempre disponíveis no grupo de WhatsApp ou podem chegar no pessoal também. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Bom estudo aí para todo mundo!